Gilmar Barbosa é um dos idealizadores do fórum, né? Aqui na cidade de Ouro Preto. Gilmar, primeiro nós vamos falar sobre a sua impressão do fórum, né? Existe uma expectativa e, assim, aliviados, tá sentindo assim que cumpriu a meta? Inteiramente, né? As nossas expectativas foram suplantadas em grande estilo, especialmente pelo perfil das pessoas presentes, pelas instituições reunidas e pelo conteúdo produzido nesse curtíssimo tempo. Em geral, é difícil extrair consensos tão rapidamente diante de temas de tamanha complexidade, mas isso foi plenamente alcançado. A experiência de encontrar pessoas, de conhecer pessoas e seu sentimento sobre isso também, né? Aprendeu, trocou conhecimento, como que foi essa experiência nesse fórum? Esse é um dos superávites dessa experiência, que além de inédita, desafiadora, produziu significativas conexões entre pessoas e instituições, e isso tende a oferecer o alicerce às demais ações que a gente programa. Com pessoas, instituições qualificadas, com uma boa estratégia, o céu é o limite. Nós temos assim um conceito sobre mineração, que às vezes a mineração destrói, ela gera problemas para a cidade, mas nós temos em pauta temas muito importantes sobre esse equilíbrio social e ambiental, além do trabalho da empresa que traz benefícios para a cidade também. E o conceito das pessoas, né, no fórum, os temas debatidos, eles apontaram para essa conscientização? Inteiramente. Primeiro que já há uma trajetória recente de muito mais sensibilidade social por parte das grandes empresas em relação a essas questões que são consideradas sensíveis, meio ambiente, integração da sociedade. Inclusive há uma diretriz, né, os princípios de ESG, que são meio ambiente, governança e sociedade, que tem sido assimilado por grandes empresas e cuja concertação tem ganho força. O fórum, ele aterrissa no momento ideal para estabelecer esse tipo de sinergia e atuar em propostas pragmáticas, acerca tanto dos princípios de ESG quanto a respeito de maior integração das pessoas, das instituições nesse processo. Eu achei muito interessante que representantes de mineradoras falando sobre o apoio e a disposição em contribuir para diversificar a economia local. E às vezes a gente vê um caminho contrário, né? Uma acomodação das cidades e das pessoas, né, por conta da mineração, que passa a ser a principal fonte de renda, mas não há uma preparação para quando o minério acabar. Isso foi colocado em pauta, assim, a gente observou muita discussão sobre isso e notou uma preocupação, né, de vários atores, né, do poder público, de empresários locais, de associações de classe e das próprias mineradoras. No mundo inteiro existe uma ameaça iminente sobre mudanças dos comportamentos de consumo e do perfil de emprego e renda. Isso é avassalador, numa escala talvez jamais vista na nossa história. Não é uma preocupação restrita à mineração, mas como a nossa região tem esse espírito mais vinculado ao extrativismo mineral, nós nos vemos mobilizados para estabelecer propostas que gerem alternativas de diversificação econômica. E felizmente a gente reúne muito capital humano, social, institucional, empreendedor, para fazer essa construção de imediato. A atuação de associações de classe, CDL, Sindicato do Comércio, associações comerciais, participando desses debates também, chama muito atenção, né? Porque o desafio da pandemia, né, a dor da pandemia, ela evidenciou o trabalho desses entes também. Eles passaram a serem vistos, né, como entidades que precisam realmente do apoio, né, de um modo geral, e também passaram a ser ouvidas, tanto pelos seus associados como pelo poder público também. E isso puxa também para esse momento de reflexão, para esse momento dessa virada, dessa união, né, seja da associação de classe e de outros entes também, para essa virada nesse momento, para esse diálogo, ou seja, diante de toda a dor que nós passamos, é um momento crucial agora iniciar isso, ou seja, existe uma maturidade para dar esse passo agora? Primeiro, o associativismo, na forma geral, está em evidência. Você tem uma das consequências positivas da pandemia que as pessoas reconheceram que é mais importante estar próximos e atuar em rede. Isso certamente é algo que tem sido assimilado
não de maneira indistinta, mas é um fenômeno recente que tem sido bem aproveitado nessa região, tende a se tornar mais evidente. E o outro lado dessa discussão é que os territórios competitivos, os territórios, as regiões que dão certo, em geral, são representados por uma capacidade de o terceiro setor atuar de maneira destacada. Em resumo, lugar em que o terceiro setor é forte, está muito mais propenso a obter sucesso empresarial e ter um bom nível de qualidade de vida, de sustentabilidade, de outros elementos tão essenciais à nossa sobrevivência ao médio e longo prazo. Então forma-se assim uma engrenagem, né? Não dá para uma só rodar. É preciso montar uma engrenagem completa e estar em simetria. O segredo de se propor algo grandioso é atuar em rede. Certamente 1 mais 1, como cantado, né, uma canção marcante do Lô Borges, é exatamente agregar pessoas, né, fazer com que a gente suplante dificuldades, divergências e transforme isso em oportunidades de oferecer propulsão a uma agenda estratégica, a uma agenda de desenvolvimento, produzir, sobretudo, convergência, né, onde pode, num primeiro momento, imperar um certo estica e puxa. Bem, eu achei muito interessante ter a pauta de agronomia dentro de um fórum de negócios que fala de diversificação econômica, mas que tem a participação de cidades com a característica de mineração. Seria impossível tratar desse tema, estimular esse tema há alguns anos atrás? O agronegócio no Brasil, além de representar uma bala de prata de forma mais ampla, é algo cuja concorrência, competição internacional é muito menor, porque ninguém vai concorrer com a cachaça de Minas, com o queijo Minas, com o licor de jabuticaba de Ouro Preto. Essa concorrência é diminuída. Quando a gente despeja esse olhar sensível em relação a produtos de alto valor agregado, em especial dentro do agro, a gente navega um mar mais calmo do que outras atividades econômicas. E um dos temas sobre os quais a gente falou de maneira densa no primeiro fórum foi sobre nova economia. Nova economia compreende desde inteligência artificial, nanotecnologia, conquista espacial, mas alcança turismo de experiência, agronegócio de alto valor agregado. Então, esses temas, eles também são fortemente vinculados à nova economia. Bem, como resultado, né, desse encontro, o que espera que cada um saia, né, levando para casa de experiência hoje? Qual que é o seu pensamento? Eu vou estar realizado se a gente atingir esse pensamento, essa conscientização. A primeira constatação é de que provavelmente já emerge desse fórum uma instância regional de atuação, tudo feito de maneira muito consistente, muito rápida, o que demonstra que existe muita sensibilidade para a reação a essa oportunidade, e eu presumo que cada um leve consigo a confiança de que esse dever de casa é coletivo, né? Cada um deve exercer parte de seu protagonismo para que esse sucesso coletivo seja alcançado. Estará realizado no próximo fórum se acontecer o quê? Eu não entendi essa. Você vai estar realizado se no próximo fórum acontecer o quê? Assim, você chegar para o próximo fórum e ver qual cenário? A gente quer ver mais pessoas, mais instituições, mais propostas concretas e que se abra um imenso clarão em relação a oportunidades de se empreender, que reforcem a qualidade de vida, que reforcem a percepção de que a gente está numa região nobilíssima, uma região super promissora, com múltiplas oportunidades econômicas e que vai ser uma região excepcional para se empreender, mas sobretudo para se viver em comunidade, em coletividade, em plena harmonia. Obrigado. Ótimo, obrigado a vocês, foi um privilégio estar diante desse primeiro fórum, com pessoas tão motivadas, motivantes, qualificadas, e certamente a gente acrescenta mais alguns capítulos à história imortal dessa região.